Olá, tudo em paz com vocês? Amigos, é o seguinte, eu estou aí com um problema de coluna, que já me incomoda há algum tempo, e agora, até que eu faça a cirurgia, o cirurgião recomendou que eu não force mais a coluna ficando em pé. Agora eu tenho que ficar de repouso mesmo aí, de castigo em casa, até que eu faça essa cirurgia que deve acontecer, se Deus quiser, até o final desse mês. Para não interromper a série que nós estamos fazendo, né, você precisa saber, não interromper a gravação presencial, eu decidi seguir com os estudos aqui, gravando aqui via online, né? Não tenho o costume de fazer isso, então me perdoem, eu não tenho prática com isso, é um instrumento ainda novo para mim, eu não estou acostumado a falar dessa maneira, tanto profissionalmente quanto na igreja. Eu gosto muito de falar olhando no rosto das pessoas, tendo um feedback, né? É diferente a comunicação assim, quando faço sustentação oral em tribunais, é muito difícil para mim falar olhando para uma câmera de celular, e eu admiro muito as pessoas que têm prática de fazer isso, admiro mesmo, não tenho muita habilidade dessa forma, mas paciência, né? É o que temos para o momento, então nós vamos seguir com os estudos desta maneira. Eu vou fazer esses estudos para disponibilizar todas as sextas-feiras, né, no canal da Igreja Central de Atibaia, mas eu vou procurar fazer estudos bem resumidos, bem objetivos, ou seja, a ideia é passar o básico sobre cada tema, para que seja um estudo rápido, objetivo, e a pessoa possa ficar com aquilo que ela precisa saber, né? Você precisa saber o básico, tá? E esse dia, nessa gravação aqui, nós vamos abordar um tema muito importante e eu vou fazê-lo dessa forma. Mas eu quero começar, antes de entrar propriamente dito no tema, eu quero começar lendo um verso bíblico que vai valer para qualquer estudo bíblico, qualquer um. Este verso aqui é fundamental, porque ele nos indica como é que funciona esse relacionamento de Deus com aquele que está estudando a Bíblia. Muitas pessoas perguntam assim, mas Mauro, tem gente que estuda a Bíblia e nunca aceita, tem gente que estuda e não entende. Mas esse verso aqui, ele pode ajudar a responder esse questionamento, que eu considero que, aceito que é importante mesmo. Então eu vou ler para você o que está no Evangelho de João, no capítulo 7 e no verso 17. Diz assim, acompanhe comigo se você estiver aí com a sua Bíblia. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo de mim mesmo. Há uma condição aqui. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus. Você entende? Para que Deus se revele a sua vontade, a sua verdade, há necessidade de uma condição dentro do coração do ouvinte. Está ele disposto a fazer a vontade de Deus, seja ela qual for? Antes de você começar a estudar, você vai abrir esse livro aqui com a disposição de fazer a vontade de Deus revelada aqui ou não? Ou você vai examinar, você vai ver se quer, se não quer, se você vai ter que abrir mão de coisas que você gosta, de desejos, de prazeres, porque o que a Bíblia está dizendo é muito sério. Quando a pessoa vem estudar este livro e não tem no seu coração a disposição de fazer a vontade de Deus, seja ela qual for, Deus não se revela a essa pessoa. Ele não vai compreender, vai ser mais fácil de ser manipulado, enganado por qualquer vento de doutrina. Quando se pergunta, mas por que tantas religiões, todas com a mesma Bíblia, pregando coisas diferentes? A resposta está aqui. Aquele que vai para a palavra de Deus com a disposição sincera de fazer a vontade de Deus, Deus não deixará que ele seja enganado. Não deixará. Confie nessa promessa. Aquele que tem disposição sincera no coração terá a revelação da verdade. Com este dispositivo aqui em mente, nós vamos estudar o tema. Tá? Guarde isso. E o tema desse dia aqui é uma pergunta fundamental que está na Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 21. É uma pergunta fundamental para a nossa salvação. Ela foi feita em várias partes da Bíblia, eu não vou
ler vários versos, basta um, mas existem vários, que essa pergunta foi feita e ela tem que ser respondida. Mateus capítulo 21, a pergunta está no verso 10. E diz assim: entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? Quem é ele? Aqui está se falando claramente que entrou em Jerusalém num burrinho, né? Num jumento. Todos sabem que é Jesus Cristo. E aí a pergunta é: quem é este, afinal? Quem é este que ressuscitou pessoas? Quem é este que pregava e enfrentou o sistema dominante? Quem é esse que mudou valores, princípios? Quem é esse que veio a este mundo para remar contra a maré daquilo que estava estabelecido? Quem é este que dividiu o tempo? Antes dele e depois dele. Antes de Cristo, depois de Cristo. Quem é este que já faz 2000 anos que se fala dele? Quem é ele, afinal? Antes de deixar a Bíblia responder, eu quero perguntar para você que está aí do outro lado. Quem é Jesus para você? Você já parou para pensar? Como você definiria numa única palavra ou numa única frase? Quem é Jesus para você? Você já se fez essa pergunta? Mas eu quero dizer para você que a resposta é fundamental, porque quem não sabe responder essa pergunta não entende nada do Evangelho. Se não souber responder quem é Jesus. Então aqui agora nós vamos passear um pouquinho pela Bíblia, para deixar que ela responda, né? Porque ninguém que está ouvindo esse vídeo, ouvindo, quer saber minha opinião. Minha opinião não interessa, tá? Interessa o que está aqui nesse livro, revelado neste livro. Vale para qualquer religião, filosofia, seja, está aqui, é a palavra de Deus que nós cremos. Como a palavra de Deus responde a esta pergunta fundamental? Vamos ver? Abre lá a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, ainda estamos em Mateus, não é? Capítulo 16, eu vou ler aqui dos versos 13 ao 16. Vamos ver aqui esse episódio, como é que se responde a essa pergunta. Verso 13, Mateus 16, verso 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então Jesus perguntou para os discípulos, quem ali do povo, como é que o povo respondia quem ele era? Qual era a opinião do povo a respeito dele? Quem ele era para aquelas pessoas? O que se comentava a respeito dele? Responderam, uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Assim é que o povo via Jesus. Essa era a opinião deles sobre a pessoa de Jesus Cristo. Verso 15. Perguntou-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E vocês, minha igreja, meus discípulos, que andam comigo, que me ouvem pregar, que conhecem a minha palavra, e para vocês, quem eu sou? Para vocês. Olha a importância dessa pergunta, porque Jesus está fazendo essa pergunta para os seus próprios discípulos. Ele quer a resposta, ele quer que eu e você e toda a humanidade saibamos quem ele é. Ele quer que a gente saiba. Então ele faz a pergunta. Não fosse importante, ele não teria feito essa pergunta. E essa pergunta não estaria na Bíblia em outras passagens. Quem fez essa pergunta para Jesus também foi o apóstolo Paulo, né, quando ainda era Saulo. Caiu do cavalo em Damasco, viu lá o clarão, e ele disse, quem és tu, Senhor? Vários fizeram essa pergunta. E Jesus está fazendo essa pergunta agora, neste dia, para mim e para você. É para nós que ele está perguntando agora. Vamos ver a resposta bíblica, a revelação de quem é Jesus? Verso 16. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo, o Filho do Deus. Respondeu-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, o nome de Pedro, né? Original. Pois não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, Pedro, essa resposta não veio de você. Ela foi uma revelação do Pai através do Espírito Santo para que você pudesse revelar a minha identidade.
Quem é Jesus? Filho dos Deus vivo. Nós vamos aprofundar isso um pouquinho mais aqui adiante, mas nós já sabemos que Jesus, aqui, como Filho de Deus, é um conceito diferente do nosso, do que é ser filho, no caso dele, especificamente dele, Filho de Deus. Vamos ver como é que João vai esclarecer isso melhor, vai explicar isso melhor para a gente, vai definir melhor o que é este Jesus que seria o Filho do Deus vivo. Seria não, é o Filho do Deus. Vamos ver a explicação dentro do conceito divino, como é que isso funciona. Então vamos lá para o Evangelho de João, no capítulo 1, muito conhecido, né? Mas vamos examinar com cuidado isso aqui e ver como João, um discípulo, como se sabe, muito próximo a Jesus, né? E aí, inspirado, ele escreveu o seguinte: no princípio era o verbo, e aqui eu quero rapidamente fazer uma parada, que João, quando pensou em escrever o Evangelho, eu acho que ele passou algum tempo meditando como é que ele começaria a falar de Jesus. E a ideia dele veio de começar a falar de Jesus lá no princípio. Esse verso aqui te lembra o quê? Gênesis 1:1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Aqui ele começa. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então ele usa aqui a ilustração do verbo. Estava com Deus, era Deus. Continua falando do verbo. Ele estava no princípio com Deus. Opa, esse verbo que ele está citando aqui estava lá no princípio da criação, com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Opa! O verbo estava com Deus e o verbo é o Criador. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O verbo é o Criador e estava com Deus. Aí nós chegamos ao verso 10, falando ainda do verbo. Diz assim: estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, confirma, o Criador, mas o mundo não o conheceu. A gente começa já a descobrir quem é o verbo, quem é que veio aqui a este mundo. Mas, na verdade, o verso 14 vai esclarecer mais ainda, vai avançando. Olha só, o verbo se fez carne, opa, o verbo, o Criador, que estava no princípio com Deus, que o mundo não o conheceu, se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora começa a ficar claro quem é o verbo. Esteve aqui no mundo, habitou entre nós, estava com Deus na criação, é Criador, é o Criador. E aí o verso 18 arremata o assunto, porque diz: ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito, opa, quem é o verbo? O verbo é Deus. Que está ao lado do Pai é quem o revelou. E nós temos então aqui uma das razões, existem outras, uma das razões pelas quais Jesus veio a esse mundo num plano que foi traçado lá desde a eternidade, né? Isso está lá em Apocalipse, no capítulo 3, desde a fundação do mundo, já havia um plano para resolver a questão do pecado. Eu não vou me deter aqui, porque isso foi objeto de estudo anterior nosso aqui nessa mesma série. E você pode, entrando no canal, ver esse estudo sobre a questão da criação, está tudo lá para você estudar. Então Jesus veio aqui, dentre outras coisas, veio revelar o Pai. Ele é o Deus unigênito, preste atenção, o Deus unigênito. A Bíblia esclarece a resposta. Quem é ele? Quem é este que veio aqui, fez milagre, ressuscitou pessoas, curou, pregou contra o sistema, morreu na cruz? Quem é ele? A Bíblia diz que ele é Deus. Muda alguma coisa para você? Saber que este autor desta palavra, quem esteve aqui, quem pregou, é o próprio Deus? Muda alguma coisa para você que talvez pensasse que ele fosse um ser iluminado, um profeta, uma pessoa do bem, enfim,
tem várias definições, mas muda quando você sabe que não, ele é muito mais do que tudo isso. Jesus é o próprio Deus. Eu passo a ler a sua palavra, e fiz isso a partir do momento há 28 anos atrás, que isso me foi ensinado, eu passo a ler essa palavra aqui de maneira muito diferente, porque agora eu estou lendo a palavra de Deus. O que Jesus ensinou é o que pensa Deus. Ok? Isso é uma coisa que está muito clara aqui na Bíblia. E você quer ver mais? Você está em João. Vamos avançar aqui para João capítulo 14. Versos muito conhecidos nossos, mas veja a importância do que está aqui. No capítulo 14, o verso 6 é muito conhecido, mas às vezes as pessoas não atentam muito, né? O perigo dos versos que a gente já conhece de cor é que a gente às vezes passa a não prestar muito mais atenção nesses versos. Perigo, porque esses versos ainda, por mais que a gente os conheça, são versos que têm muita revelação importante, que tem sempre que ser, esses versos têm sempre que ser revisitados. Tá bom? Então vamos ver João 14,6, diz assim: respondeu-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Observe, ele não diz que ele tem o caminho, tem a verdade, que ele tem a vida. Não, ele diz que ele é o próprio caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida, por isso que ele pode nos dar a vida e vai poder nos ressuscitar para nos devolver, mas então vida eterna. Mas ele não parou aí, ele disse assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. É um único método de salvação, não existe outro. Não existe outro, não adianta orar para quem quer que seja. O único caminho para chegar ao Pai, entre outras palavras, a salvação, a vida eterna, é por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Através do sacrifício que ele fez na cruz por mim e por você, por motivos que a gente já estudou nesta série. Portanto, Jesus, Deus, é o único caminho. E agora, você está no Evangelho de João, no 14, nós lemos o verso 6, leia comigo o verso 9. Leia o verso 8 primeiro. Verso 8, João 14, 8. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Olha a pergunta que ele fez para Jesus. Jesus, mostra-nos o Pai, mostra-nos Deus, que é o que nós queremos saber. Observe a resposta de Jesus Cristo. Ele disse: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai. Jesus é a revelação de Deus. Eles estavam diante do próprio Deus a conversar com Jesus. Portanto, hoje, quando se distorce princípios, valores, gente que acredita em Jesus, mas diz assim: não, eu acredito em Jesus, mas tem coisa na Bíblia que eu não aceito. Amigo, você quer saber a vontade de Deus ou quer saber a vontade dos homens? O que os homens pensam sobre determinados assuntos, o que diz a ciência? Ou em matéria de princípios e valores morais, você prefere ouvir o que Deus pensa? Alguns questionam: ah, mas Deus aprova isso, aprova aquilo. Não aprova não, tem muita coisa que ele não aprova, porque a vontade de Deus está aqui, neste livro. Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. O que eu falo é a própria palavra do Pai. O que eu vim aqui fazer é revelar o que o Pai pensa sobre esses assuntos. Então, querido, você quer saber sobre matéria moral, espiritual? Olhe para Jesus, preste atenção no que ele disse e ensinou, porque é o próprio Pai, é o próprio Deus. Não coloque nas palavras de Deus coisa que ele nunca disse. Não atribua a Deus pensamentos e filosofias que ele nunca defendeu. Pelo contrário, condenou expressamente. Agora, você quer defender filosofias, opiniões, ideologias? Bom, aí você pode, se você quiser acreditar nos homens, só que a sua decisão tem consequências, vai ter um preço em termos de eternidade, né? Neste mundo você tem livre-arbítrio para decidir o que você quiser. Deus te deu essa vida para você fazer o que você quiser com ela. Agora, vida eterna é um privilégio, é uma graça, é uma bênção, é um presente para quem acredita na palavra de Deus. Não cobre de Deus uma vida eterna se você não segue a sua palavra. Porque a palavra de Deus é garantida àqueles que seguem o que está aqui nesse livro, que é a instrução de Deus. Eu quero seguir. No livro de Hebreus, existe algo misterioso, fantástico,
a respeito de Jesus. Hebreus capítulo 10, verso 5, diz o seguinte: pelo que ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Por que esse verso é importante? Pensa aí, Jesus é Deus. Algumas pessoas têm dificuldade de compreender esse mistério, né? Mas ele é Deus. E Deus revelou na sua palavra aquilo que ele entende que nós podemos compreender, que está ao alcance da nossa mente finita, mas ele decidiu revelar o básico para a nossa salvação. Mas ele próprio diz na sua palavra, se você for ler lá, não precisa ver agora, lê lá Deuteronômio 29, vai estar escrito lá, as coisas reveladas nos pertencem, mas existem mistérios que pertencem a Deus, as coisas encobertas, né, como diz Deuteronômio, elas pertencem a Deus, então significa que existem coisas que Deus decidiu não nos revelar. Por quê? Porque ele quer esconder da gente? Não. Porque ele sabe que a nossa mente, neste mundo com o pecado, não tem condição de compreender. Uma destas coisas é o mistério da encarnação de Cristo. É um mistério. Ele estava lá no princípio com Deus, ele é Deus, mas ele veio a este mundo, ele não nasceu, não tem origem, ele não foi criado, ele é Deus. Deus não tem princípio, meio e fim, Deus é eterno. Jesus não é filho de Deus no sentido humano, de que ele foi gerado por Deus. Não, a Bíblia é clara, ele é o Criador, ele é Deus. Ele tem todos os atributos de Deus. Eu não teria tempo aqui para ler todos os versos que tratam desse assunto, mas está tudo lá na Bíblia. O objetivo aqui é um estudo básico, simples. Portanto, ele como Deus, imagine, nasce do ventre de uma virgem, mistério, milagre, é Deus que só pode fazer essas coisas. Depois diz que Deus teve que preparar um corpo para ele. Veja como é que Deus vem a esse mundo e cabe na nossa natureza humana como um homem, como um ser humano. Olha que milagre, como é que Deus, só Deus, né, pode dar um corpo para Jesus, fazer um corpo para ele. Então entenda isso, foi o único ser do universo que tem duas naturezas. Duas. Divina, ele é Deus, nunca perdeu a sua natureza divina. E ele é humano. Ele tem as duas naturezas, a Bíblia está recheada de versos que falam sobre esse assunto, e a gente pode aprofundar isso depois melhor num outro estudo, tá? Mas ele é Deus. Deus teve que preparar um corpo para ele, para que ele tivesse a natureza humana. Inexplicável isso, as duas naturezas. Uma coisa a Bíblia deixa claro, ele nunca usou os seus atributos divinos em benefício próprio. Não, isso ele nunca fez. Ele sempre usou os atributos divinos em benefício do homem, para a nossa salvação. Sempre. Ele curou, ele ressuscitou em prol do homem. Ele não usou para ele mesmo, tá? Agora, é fantástico quando a Bíblia diz que Deus preparou um corpo para Jesus, para que ele pudesse ter aqui a humanidade e vivesse no nosso meio. Eu quero começar a encerrar. Vamos aqui para o penúltimo verso desse estudo, tudo que está lá em Lucas, capítulo 23. Vocês estão vendo que eu ainda não tenho muito trato com essa forma de fazer estudo bíblico, né? Às vezes eu fico aqui meio tropeçando nas palavras, né? Mas eu vou pegar o jeito. Me ajuda aí você. Lucas 23, a passagem muito conhecida da crucificação de Jesus e ao lado de dois criminosos. Eu quero ler dos versos 39 ao 43. Preste bem atenção, essa passagem é muito conhecida, mas vamos prestar atenção nela. Diz assim: um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Ué, o bandido dizendo: você não disse que é o Filho de Deus? Então desce daí e prova que você é o Filho de Deus, te salve e a nós também. Senão, por que eu vou acreditar em você? Verso 40, mas o outro ladrão, o repreendeu o que estava indagando Jesus de maneira desagradável, maneira estúpida, né, com irreverente, melhor dizendo, essa é a palavra. O outro repreendeu dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Quem ele identificou que estava morrendo ali na cruz do centro? Ele disse: tu nem ainda temes a Deus? Veja, por obra do Espírito Santo, foi revelado para aquele ladrão que estava morrendo ali, um bandido da pior espécie, senão não estava morrendo crucificado, foi revelado para ele que aquele que estava morrendo ali era o próprio Deus.
Ele entendeu quem era Jesus. Tanto que ele diz assim no verso 42, então disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele sabia quem era Jesus. Deus que voltaria no seu reino. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, hoje, agora, que estarás comigo no paraíso. Sabe por que Jesus respondeu isso para esse ladrão? Não é porque ele ficou bom, não. A Bíblia não está dizendo que ele ficou bom. Alguns acreditam que chamam até de bom ladrão. Não foi nada disso. Ele apenas entendeu e claramente, ao olhar para Jesus, o que nós temos que entender. Nós não somos bons, não. Nós somos maus. Nós temos uma má natureza, uma inclinação para o mal. Romanos 8:7. A nossa inclinação para fazer coisa errada, é a natureza do pecado que está dentro da gente. Ele descobriu que ele era muito ruim, que ele precisava de um salvador, e que aquele que estava morrendo ali morria no seu lugar, no lugar dele. Foi isso que o salvou. É reconhecer a sua natureza e a sua dependência de um salvador. E ele olha para outros, você nem assim temes a Deus. Incrível, né? E o último verso, que tem uma ligação muito forte com esse, está em Marcos. O último verso para a gente encerrar esse estudo. Marcos, no capítulo 15, no verso 31, também, ali diante da cruz, no momento da morte de Jesus, vejam o que estava acontecendo paralelamente. Marcos 15, verso 31. Diz assim, da mesma maneira, os principais sacerdotes com os escribas, preste atenção, os principais sacerdotes com os escribas, zombando daquilo, da vergonha que Jesus estava passando por nossa causa, diziam uns aos outros, salvou os outros, mas não pôde salvar a si mesmo. Sarcasmo, né? Zombando. Olha lá, diz que salva os outros, mas a si mesmo ele não pode nem se salvar. Só que debaixo desse escárnio, eles falaram uma grande verdade, sabia disso? Uma grande verdade. De fato, Jesus, naquele momento, tinha que fazer uma opção. Para nos salvar, ele não podia se salvar, ele tinha que dar a sua vida. Era uma coisa ou outra. Ou ele se salvava e nós perdíamos a salvação, ou ele morria para pagar a pena da lei, que ele mesmo criou, e nos dava a salvação. Isso era uma grande verdade. Salvou aos outros, mas não podia salvar-se a si mesmo. Faltou apenas eles compreenderem um detalhe. Não podia salvar-se a si mesmo naquele mesmo momento. Era uma coisa ou outra. Entre a vida dele e a nossa, ele escolheu a nossa. Dá para continuar vivendo sendo a mesma pessoa, caminhando, praticando os mesmos erros, sabendo que Deus andou neste mundo aqui, veio aqui e morreu no nosso lugar? Dá para ser a mesma pessoa? Eu quero deixar com vocês essa reflexão. Pense bem, sabendo disto, se é possível continuar sendo a mesma pessoa. Eu quero agradecer a vocês que estiveram aqui ouvindo esse estudo muito simples, básico. Agradecer a paciência de vocês de me virem aqui todo desajeitado, tá bom? E a gente volta no próximo estudo da série Você Precisa Saber. Que Deus abençoe cada um de vocês.